Com hematomas no rosto, Excelência. Ela estava com machucado na cabeça? Excelência, não estava sangrando, mas estava machucada, sim, senhora, na cabeça. Bruno afirmou que depois, Elisa e o filho Bruninho foram levados para Minas Gerais. Ela ficou 5 dias no sítio do jogador. Mas ele negou que ela estivesse como refém, incomunicável. Disse que deu R$30 mil a Elisa. Que no dia 10 de junho ela saiu de carro com o filho, Macarrão e Jorge. E que os dois voltaram apenas com a criança. O jogador chorou ao contar. Perguntei para eles, poxa, cadê a Elisa? Pelo amor de Deus, o que se fizeram com ela? Aí neste momento, o Macarrão falou assim, ó, eu resolvi o problema. O problema que tanto te atormentava. Bruno disse que ficou desesperado. Eu chorei muito, com medo de tudo que aconteceu. Então eu fui até o Macarrão, falei com o Macarrão, pelo amor de Deus, o que você fez? Por que você fez isso? Não tinha necessidade, não, cara. Segundo ele, o primo Jorge contou o que aconteceu. Eles teriam ido para uma casa da região de Vespasiano e lá entregou a Elisa para um rapaz chamado Neném. E o advogado de Bruno perguntou. O Macarrão, quando contratou uma pessoa que se chamou de Neném, estava se referindo a pessoas de bola? Sim, senhor. Bruno repetiu o que Jorge disse a ele sobre o rapaz, que seria Marcos Aparecido, o bola. Aí o rapaz pediu que o Macarrão amarrasse a mão dela para frente e a enforcou, deu uma gravata nela, enforcou. E o Macarrão pegou ainda, chutou as pernas da Elisa e que ainda tinha esquartejado o corpo dela e tinha jogado o corpo dela para os cachorros comerem. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de bola, numa chácara dele e no sítio de Bruno, mas não encontrou vestígios do corpo. Os julgamentos dos 3 acusados do assassinato chegaram ao fim, sem que um dos principais mistérios fosse esclarecido. Onde estão os restos mortais de Elisa Samúdio? Bola, de quem era esperada a resposta, foi condenado a 22 anos de prisão. Macarrão pegou 15 anos pelo homicídio. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão. O advogado recorreu. Não é a ausência do corpo, é a incerteza da morte, no caso da Elisa Samúdio, que deixa mais complicada a situação desse processo. Mas no julgamento, Bruno considerou a morte de Elisa como certa. O senhor acha que poderia ter evitado a morte de Elisa Samúdio? Sim, senhor. Bom, aqui conosco o advogado criminalista Breno Melaranho. Doutor Breno, neste caso, as provas testemunhais são fortes o suficientes para uma condenação? Na ausência, né, da prova do vestígio, nos chamados crimes materiais, aqueles crimes que deixam vestígios, né, a prova testemunhal, segundo a lei, tem que ser forte o suficiente para comprovar a morte, né, e comprovar que essa morte foi oriunda de um homicídio, né, de um assassinato. As provas técnicas também pesam muito num caso como esse, onde não há corpo. Como provas técnicas, por exemplo, existe o sangue no carro em que teria transportado aí Elisa Samúdio. Isso pode ser uma prova contundente? Com certeza. Embora a lei só se refira à prova testemunhal, né, como aquela que venha suprir a ausência da prova material, a jurisprudência ela tem caminhado em relação a admitir todas as espécies de prova, né, que venham a exatamente substituir a ausência, né, do corpo, no caso de um homicídio. Agora, no caso do júri, quer dizer, é composto por 7 pessoas, dessas 7 pessoas, 6 são mulheres e é uma juíza também que preside aí o julgamento. Isso pode pesar contra os réus, já que a vítima do crime, Elisa Samúdio, era uma mulher? Exato. Por isso que existe a possibilidade de cada parte, acusação e defesa, recusar até 3 jurados sorteados, né? Exatamente para haver essa possibilidade de escolha e equilíbrio. Né? Num caso desse, com a maioria do corpo de jurados composto por mulheres, pode ter um peso contrário a ele, sim. Pois é. Diga, Chico. Um outro caso,
os advogados de defesa do Bola deixaram o tribunal, né? E já deram a dica ali, falaram em cerceamento da defesa, a defesa ficou impedida de falar. O senhor acha que é possível que amanhã apareçam esses advogados aí tentando anular o julgamento, dizendo que esse julgamento a defesa não pode atuar? A defesa ela tem que agir no sentido de pleitear o melhor possível, né, para o acusado. Se eles entenderam, né, que não estava indo bem o julgamento, no sentido da garantia da ampla defesa, né, e deixar a sessão de julgamento. Né, vão ser julgados, né, separadamente, esse réu vai ser julgado separadamente, né, e que pode sim, eles podem no futuro querer alegar alguma questão processual. Às vezes é jogada jurídica. Muito obrigada, doutor Breno Melaranho, pela sua participação aqui no Bom Dia Brasil. Obrigado.